Olá, bem-vindos ao nosso Caso a Caso aqui no canal do Paulo Matias. Você já está inscrito nesse canal? Vamos apresentar a mesa, eu sempre estou aqui com a minha parceira, a minha co-host, a minha Google do crime, é ela sim, Carla Albuquerque, diariamente com a gente, a honra de ter essa jornalista especialista nessa área de crimes, o que é importante para que a gente entenda o caminho das pedras, né, Carla? É verdade, estamos aqui todos juntos e hoje aqui com duas presenças ilustres, né, Paulinha? Apresente quem está ao seu lado, que este homem já é uma lenda nos bastidores, eu ainda não o conhecia. Ele é o culpado por eu estar onde estou. Rodrigo Fukuoka, grande policial, né, da nossa Polícia Civil, foi ano-chefe dos investigadores no Garra, que é um grupo, né, operacional da Polícia Civil muito importante, que fica ali no guarda-chuva do DEIC. Ele esteve à frente de grandes operações icônicas, né? Antissequestro, de roubo a banco, de tudo que vocês podem imaginar, o Fukuoka já fez um pouco. Era o braço direito do delegado Nico, né? Nosso querido Nico. Onde estava o Nico, estava o Fukuoka. Eram os dois ali sempre juntos. Eu conheço o Fukuoka, gente, há muitos anos, desde 2007. Então, assim, o Fukuoka gravou muitos episódios conosco do Operação Policial. Assim, ele é um ícone mesmo da Polícia Civil. E temos aqui também, que está ao lado da Paulinha. Sim, a doutora está aqui do meu lado, voltando, Alessandra Girardi, advogada criminalista, já esteve aqui no nosso Caso a Caso, vai nos ajudar também a entender o advoguês. Eu sempre falo que, às vezes, pelo nosso desconhecimento da lei, a gente começa a falar cada coisa sobre casos, assim. A gente vai trazer aí alguns casos que, com certeza, você já ouviu o caso da Eloá? Alguma coisa vem à mente? Por mais que você não lembre dos detalhes, Eloá Cristina Pimentel, então, 15 anos, ela foi sequestrada pelo ex-namorado, o Lindbergh Alves, de 22 anos, no dia 13 de outubro de 2008, no apartamento onde morava em Santo André, ABC Paulista. O sequestro durou 4 dias. Durante os quais a Eloá e outros 3 amigos foram mantidos reféns. O Lindbergh, que não aceitava o término do relacionamento, estava armado e controlava aí o grupo. Ele liberou alguns dos reféns ao longo dos dias e no último dia a polícia invadiu o local, mas ele disparou contra a Eloá, que faleceu depois de ter aí a morte cerebral confirmada, né? Até a Carla estava falando aqui dessa questão de operação da polícia. Acho que esse não era o resultado que eles gostariam, né? Até para a gente começar a conversar com eles, né, para eles poderem também explicar, aqui a gente está falando de um cárcere privado, né? Uma menina de 15 anos estava sendo mantida em cárcere, né, com o Lindbergh e a sua amiga. Ou seja, ele atrai essas pessoas e lá está mantendo elas contra a vontade delas, sob a mira de uma arma. Ele estava armado. E o que acontece, né? Nesses momentos, as pessoas vão ligar para a Polícia Militar, que é a nossa polícia ostensiva. Mas, toda vez que algo dessa magnitude acontece, os grupos operacionais da Polícia Civil também são acionados. Sejam eles Garra, na época, acho que até a gente tinha o SOI, na época também, que ficava no DHPP, Garra, GOI. Então, eles vão ficar de prontidão, porque se acontecer algo maior... Se estender... Exatamente, essas polícias precisam estar ali trabalhando conjuntamente, porque são grupos operacionais, diferente dos grupos de investigação. Então, assim, eles estão prontos para agir. O Fukuoka trabalhou anos no Garra, e por isso que eu falei, é importante para ele explicar para a gente, porque ele já esteve em várias operações, inclusive, né, antissequestro de grandes nomes, ali junto com o Nico, inclusive, para parar tudo isso. Então, são eles que vão roubar bancos, primeiro porque eles têm treinamento para isso, né? O Fukuoka, além de ser um atirador de elite, ele é um sniper, então ele é uma pessoa que tem capacidade, inclusive, de atirar a longa distância e acertar aquele determinado alvo que precisa ser acertado. É lógico que ele só fará isso quando houver necessidade, né? E aí tem uma voz de comando, sim, eles estão ali preparados para fazê-lo. Nesse caso da Eloá, até tinha posicionamento de sniper, sim, não tinha, Fukuoka?
Nesse caso da Eloá, ele foi atendido pelo GAT, né, e pelo batalhão de choque, que tomaram a ocorrência, né, em virtude do treinamento, em virtude da expertise. E ela foi conduzida aí, como você falou, por bastante tempo, e não teve o desfecho, porque no mundo tático, né, no mundo policial, infelizmente, muitas vezes, no mundo policial, como a doutora vai provavelmente corroborar comigo, não tem receita, né? Não é uma matemática, né? São muitas variáveis e nós temos muitos casos de sucesso e temos alguns casos no mundo que, infelizmente, o resultado não foi o esperado e não foi aquilo que foi treinado para que acontecesse, né? Porque o ideal seria ele liberar a menina, ser preso, responder por esse crime. Neste dia, a nossa equipe estava lá. Nós gravamos muitas operações de cárcere privado, de sequestro, com o próprio GAT, com o Garra, com vários departamentos, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Só que ele saiu um pouquinho fora da curva, porque primeiro ele teve um desfecho muito longo, né? Não foi... Se arrastou por 4 dias. E não era um sequestro de uma pessoa rica, que alguém estava pedindo dinheiro para devolver aquela pessoa. Era um rapaz que não aceitava o término de um relacionamento. E veja que ela é uma menina de 15 anos. Nossa, isso eu não me lembrava disso, da idade dela, como ela era jovem, Novinha. 15 anos. Parece que iniciou o relacionamento com ele aos 12. Então, tipo, era realmente uma menina. E toda a polícia, e eu posso afirmar, porque a nossa equipe estava lá, achava que aquilo ia ser uma coisa muito rápida, ia ser... Lógico, tensa, mas tranquila no sentido de controle, né? Não, ele não estava pedindo dinheiro, ele ele estava só insatisfeito com o término do relacionamento. Quando a gente olha, né, e até vou perguntar para eles aqui, tem uma coisa que foi bizarra. Quando nem eu acreditava, os cinegrafistas ligavam pra gente e falavam: a Sônia Abrão está falando. Isso foi uma coisa que chocou. Essa entrevista ao vivo com ele, né? Com o Lindbergh. O Lindbergh. Na doutrina tática, na doutrina de negociação, principalmente quando é feito com policiais preparados para isso, porque o GAT tem policiais preparados para a negociação. Toda uma técnica, são vários estudos, são horas e horas de dedicação. E qualquer interferência externa, porque tudo isso tem uma linha de pensamento, tem uma linha de treinamento e uma linha para ser seguida. Mesmo que isso leve para uma ação letal por parte das forças policiais. Mas há necessidade de um script, né? De acordo com a variável, ela tem um outro caminho e uma solução. Nesse caso, qualquer interferência de uma pessoa de fora, seja jornalista ou seja... né, a não ser quando é orientado e decidido pela ação policial. Porque às vezes eles pedem, né, por alguma coisa específica. Por exemplo, quero um advogado. Pode acontecer. Advogado, família, aí até vai a própria ver. imprensa. Aí a mas polícia imprensa, vai decidir. Sim. Se sim, em que momento, até a de própria que imprensa, forma. mas a imprensa tem que estar muito alinhada com a linha que está sendo feita pelos policiais, pela doutrina que eles estão adotando e pelas ações e pelo script que está se desenvolvendo, né? Esse que foi uma coisa que não pode se repetir e não é em nenhum momento isso é bom para uma negociação. Isso foi uma particularidade mesmo bastante estranha. E esse tempo mesmo de 4 dias que deve realmente trazer ali um cansaço. E é como se estivesse fugindo ao plano, porque o plano deve ser neutralizar rápido, né? O mais rápido possível. O plano, o objetivo final para qualquer força policial, civil, militar, é que o desfecho seja sem vítimas, né? Não só de vítimas que estão capturadas, né? Que estão detidas, mas até pelo próprio tomador, pelo próprio bandido, pelo ladrão, que seja quem for o criminoso. E esse é o objetivo, é preservar vidas. Esse é o objetivo de toda a doutrina policial, toda a doutrina tática, toda a doutrina que é aplicada nessas situações. Fukuoka, vou especular aqui. Um negócio está durando 4 dias. Imagino que tivessem snipers posicionados, porque é protocolo, né?
Em que momento eles são acionados? Qual é o momento em que chega nesse limite de falar, bom, a gente queria sair daqui sem vítimas, mas a partir de agora, quem tiver na mira está autorizado a dar o tiro? São 2 momentos principais. Quando eminentemente a vítima ou as vítimas estiverem em perigo eminente, ou a vida dos próprios policiais ser ameaçada ou estiver em perigo iminente. Essa é a doutrina. Esse caso, Eloá, ele me chama a atenção justamente por conta da espetacularização do processo penal. Inclusive, esse caso, para quem não sabe, ele é estudado na universidade, no curso de jornalismo, como uma referência do que não deve ser feito enquanto jornalismo, enquanto imprensa. Então, no primeiro momento, não tem como isso não marcar. A Sônia Abrão ficou marcada por conta dessa interferência diretamente no caso, e como muito bem destacou você, o Fukuoka, para isso existe a função do negociador. Né? Então, até que ponto a imprensa pode interferir numa ação? Eu entendo que em ponto nenhum. Ela tem que ser imparcial e ela tem que ver o que acontece do lado de fora. Então, talvez, como você muito bem destacou aqui a fala do especialista, talvez, se não tivesse essa interferência direta com o Lindenberg, será que a Eloá estaria aqui viva? Então, assim, eu discordo da forma que teve a interferência midiática nessa diligência especificamente. Eu acredito que se não tivesse tido a interferência da mídia, o desfecho, de fato, teria sido diferente. Como Concordo. muito bem destacou o Fukuoka, a Polícia Civil, ela prepara os seus agentes, para cada pessoa, cada indivíduo, para uma conduta específica. Então, o Fukuoka, ele foi treinado para ser um atirador de elite. E tem um indivíduo que é treinado e preparado para ser um negociador. Né? A exemplo do que aconteceu no caso que eu atuei diretamente, que é o roubo do aeroporto de Viracopos, quando o meu cliente estava sequestrando uma mãe e uma criança. E ali, quando ele se viu dentro daquela casa cercado pela polícia, a equipe do GAT, atirador de elite, ele fez 3 pedidos. Eu quero a imprensa aqui, eu quero a minha advogada e eu quero sair com vida. Ele teve a imprensa, ele teve advogado, só não saiu com vida. Porque ali teve um negociador, ali teve um sniper que cumpriu ali a sua tarefa, que, como muito bem o Fukuoka destacou, ou o perigo atual iminente, seja da vítima, seja do agente que está em favor da Secretaria de Segurança Pública, ou, acredito que é o meu caso lá do aeroporto, do roubo do aeroporto, uma ordem de cima, né? E aí o sniper, a gente tem um rosto aqui, mas geralmente, nesses casos, ele não tem rosto, é mesmo, Fukuoka? Até para preservar, Justamente. porque há consequências muito grandes disso, né? Então, a preservação dos policiais, até para poder atuar em outros casos, tudo, né? Alguns sim, outros Evitar nem tanto. injusta vingança. Sim. Olha, nesse caso, vamos trazer um pouco do que aconteceu depois. O Lindenberg, ele foi preso em flagrante. Em 2012, condenado a 98 anos e 10 meses de prisão por 12 crimes, incluindo homicídio doloso, tentativa de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo. Aí, em 2013, a pena foi reduzida para 39 anos e 3 meses. Durante o julgamento, o sequestro e os erros policiais foram amplamente discutidos, incluindo a questão da entrevista ao vivo com a Sônia Abrão. Você sabe que ela, anos depois, ela também vai dar uma entrevista e ela vai dizer que ela faria tudo de novo. Não é louco isso? Ela diz, eu faria tudo novamente do jeito que eu fiz. Ou seja, ela não consegue entender o que ela fez. Né? Então, para mim, isso é muito chocante. Eu digo, Paulinha, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu tenho acessos que poucas pessoas têm. Mas eu jamais me colocaria numa situação onde eu pudesse atrapalhar uma operação policial. E aí, Fukuoka, o que é esse erro aos olhos da polícia?
dentro do que nós estudamos, do que nós treinamos, não tem precedente para isso. O que depois nós conversamos, porque nós de grupo táticos conversamos bastante com outros colegas de outros grupos táticos, né? O que não justifica, mas é que a intenção era que ela negociasse, porque a própria Eloá pediu, falou nas negociações por ela, e que ela só simplesmente verbalizaria com eles. Só que em determinado momento, ela, por iniciativa própria, ela acabou avançando e aquilo pega todo mundo de surpresa e houve um momento de e agora? Tensão. E ela acabou entrando por iniciativa própria dentro do apartamento. Mesmo assim, não se justifica, na minha opinião, sem querer, né, tomar, para mim, a decisão. Isso realmente no estudo tático, no estudo de negociações, não há precedente para isso. E eu nunca vi isso. Você já Agora, viu em há outro o que país? não deve ser feito. Não, mas assim, você... refém, né? Virou ensinamento, infelizmente. Mas Justamente. você, tirando esse caso da Eloá, você já viu isso em algum outro caso? Não existe. Bem Mas eu tenho legal. uma pergunta aqui pro Fukuoka. Agora, vamos imaginar, Fukuoka, que não fosse o Gatti, que fosse o Garra lá. Como é que vocês trabalhariam aquele Cenário, aquele né? cenário da Eloá? Porque eu acho que aquilo demorou muito. 4 dias é muito tempo. Muito. Principalmente por uma questão que ali a gente está falando de algo que a gente erroneamente chama de crime passional, né? Uma coisa... Não era um crime patrimonial. Como que você acha que deveria ter sido... Como é que o Garra conduziria aquilo? Olha, as doutrinas, elas são meio que iguais, né? Porque os estudos que são feitos em casos anteriores, eles acabam sendo estudados no mundo todo e acaba isso sendo divulgado e sendo seguido por... haveria diferença pela nossa natureza, né? O Gatti é da Polícia Militar, tem uma filosofia militar, e a Polícia Civil não tem essa mesma metodologia. Então, há diferenças, mas no seu cerne principal, as ações elas seguiriam mais ou menos as mesmas. Negociação, posicionamento de sniper, posicionamento de grupo de intervenção, né? O grupo eminentemente tático é o grupo que vai fazer a entrada no apartamento. E muda-se alguma coisa, mas o cerne, aquela parte principal, ela segue uma doutrina mundial, né? Mas as pessoas falavam muito assim, né? E assim, são leigos. A polícia não tinha que ter invadido? Muita gente também falando da questão do posicionamento dos snipers, porque chegou a ter uma notícia de que eles teriam ele sob mira, que, enfim, especulações, né, de leigos, como você mesmo disse, nessa expectativa de que poderia ter sido neutralizado de alguma forma. Muita gente falando isso aqui, o Douglas o Carvalho, se não me engano, aqui no chat. Tem outro tipo de armas. A gente tem que lembrar que o ano que 2008. a gente... 2008. Isso é interessante hoje, também, por né? exemplo, o Fukuoka é um grande diferente. especialista em armas. E assim, hoje a gente já tem até um equipamento que você consegue drones, saber... né? Que, Não, sei lá, saber cada onde coisa. as pessoas estão, porque você tem, né, a medição de calor. Então você sabe, aqui está uma pessoa, aqui. Eu não sei se naquela época a gente tinha esses Já equipamentos. tinha infravermelho em 2008? Não, mas de calor acho que não. O Fukuoka... Aqueles equipamentos térmica, de térmicos não existiam Tinha, em mas 2008? é de uma qualidade muito... O DEIC mesmo tinha muito pouco desses equipamentos. Os equipamentos eram dados dos anos 1970, né, 80. Nossa Senhora! Eram bem... Você foi pra trás, mas você nunca imaginou que ia ir tão pra Realmente, trás, esse né, ponto que cara? vocês estão tocando é muito importante, porque é notório, né? Não estou falando nenhuma novidade aqui, que a nossa polícia é uma polícia que não tem os recursos que outras pobre. polícias Existe a tecnologia, mas não existe... Não na polícia. Mas não existe o equipamento. Isso, eu acho Existe, mas não tem. Isso é uma Existe, coisa mas que a gente a tem... tecnologia já está atualizada, só não chegou aqui pra gente. A gente tem que deixar Basicamente isso muito claro para que as pessoas entendam
que quando a gente, né, e eu conheço muito ele, o Fukuoka é uma pessoa que ele investe nos equipamentos. Ele é um sniper. Então, por exemplo, nós somos aqui jornalistas, então a gente vai investir em computadores, Sim. nas melhores canetas. Ele vai investir no quê? Naquilo que é o material ofício. de ofício dele. Então, eu sei que ele tem as melhores armas, mas isso ele paga do bolso dele. Isso não é dado pelo Estado. Não mesmo. Então, não adianta um policial ter o melhor equipamento, ele ter... E o resto, ele não trabalha sozinho. Ele... Não, É interessante saber desses sem querer detalhes, hein? ser polêmico, né? Mas assim, Mas sendo, né? nessa época, a doutora está completamente cheia de razão. Nos anos 80, 90, 2000, realmente o nosso equipamento era péssimo. Né? Agora, hoje em dia, é que talvez a doutora tenha saído da polícia já faz um tempo. 1997. Hoje houve uma mudança muito grande. Né? Hoje nós portamos uma pistola mundialmente reconhecida. Todas as polícias, tanto civil quanto militar. Que bom, não gente. tem para todo mundo, mas as que não têm. Não tem para Os todo que mundo. não têm, tem Não as tem. pistolas boas que eram as melhores antes, né? Porque hoje mudou muito a lei de licitação. O tipo de armamento é outro. Antigamente não havia uma restrição para a compra de equipamento de outros países, né? Os equipamentos que notoriamente, mundialmente, são reconhecidos como as melhores armas. Não poderia por um impedimento legal, por um impedimento de licitação, que está, né, tá escrito e não tem como ser... Isso com o tempo foi quebrado, né? E hoje a Polícia Civil e Militar, elas estão muito melhor equipadas do que antes. Na época. Alguns insumos principais, realmente ainda um pouco... O tiro... É que nós temos um estigma aqui no Brasil que chama-se Adriana Caringe. Foi o primeiro tiro de sniper dado ao vivo no Brasil. E, infelizmente, foi desastroso. O tiro atingiu o tomador e, infelizmente, ele desviou a trajetória em virtude da constituição óssea, da trajetória, e matou a Adriana Caringe, que era uma refém. Isso foi lá pelos anos, talvez, 90. E isso virou... Pra ver que não é tão simples isso assim, virou, né? infelizmente, uma bandeira, um estigma Sim. negativo para a polícia. Qual que é o nome? Adriana Caringe. Adriana Caringe. Pra você, é que às vezes é isso, a pessoa imagina que é um tiro e acertou, deu tudo certo. Você Então, acabou esse de... foi e o problema maior é que a Polícia Civil estava negociando, a ação não era da Polícia Militar, o GAT tinha acabado, se eu estiver errado, talvez não por muito tempo, mas o GAT tinha sido formado não fazia tanto tempo, e a Polícia Civil estava indo bem nas negociações. Infelizmente, houve uma ordem, como a doutora falou que é necessário, e houve o disparo, e o disparo acabou sendo... não foi errado. Ele não teve o desfecho que nós gostaríamos, e infelizmente morreu a vítima, e foi um negócio que trouxe uma carga negativa para esse tipo de atividade na polícia muito ruim. Foi um atraso de anos e anos e anos de investimento nessa área. E aí, a minha última pergunta, digamos que a polícia precisasse agir, Fukuoka, muita gente faz a seguinte pergunta, e eu quero que você explique para eles. Dá para chegar e dar um tiro no braço? Dá para chegar e dar um tiro na perna? Como é o padrão? Como é que Se a neutraliza, polícia né? tiver que atirar, é para atirar aonde? É letalidade, não há outra saída. Porque você tem que atingir uma área, né? Que a neutralização tem que ser imediata, né? Por vários e vários estudos médicos, né? De cunho medicinal até, né? De anatomia, o tiro ele tem que desligar o tomador instantaneamente. Isso só se dá na região da face, de alguns lugares específicos, que o tiro tem que acertar, aí não há perigo de haver um disparo, ou Um reflexo, nada. alguma É coisa. desligamento total. Nós temos vários casos, inclusive acompanhados por imagens, que corrobora com isso e com o estudo anatômico mesmo, né? Com todo esse estudo. Pra mim foi ordem. Ordem de cima. Olha, a gente tá aqui com muitas lições de casa pra vocês. E eu tô esperando o like, hein? Tô vendo que tem mais de 100 pessoas acompanhando ao vivo o programa. Muito pouco like aqui pra nossa live do Caso a Caso. Se você gosta desse assunto, chegou o momento. Sejam generosos aqui. E aí, só para passar para as pessoas, quem é a Adriana Caringe, né? Isso aconteceu em 1990.
Era uma moça de 23 anos, né? Era um sequestro, era uma época que nós tínhamos muitos sequestros. Graças a Deus isso diminuiu. E aí o sequestrador invadiu uma casa, né, na Zona Oeste, ali na rua Tucumã. Ela estava no 2º andar. E também foi um tiro que acabou, como o Foucault explicou, que acabou dando errado, porque não só acertou o sequestrador, mas Como acertou também a vítima. a refém.